Salve família, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês o que são os fundos imobiliários. Você sabia que é possível viver de renda de aluguel sem ter um imóvel ou se preocupar com condomínio, reforma ou IPTU? Então, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá, pessoal! Antes de te passar o que são os fundos imobiliários, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, deixar o seu gostei e marcar o sininho de notificação. Isso é muito importante para a gente manter o engajamento desse projeto. Então, o que são os fundos imobiliários? Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúne seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou aquisição de imóveis, que depois sejam alocados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos são tomadas pelo gestor do fundo. Estas decisões precisam seguir objetivos e políticas pré-definidos. O fundo imobiliário é considerado uma renda fixa ou uma renda variável, embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de seus rendimentos mensais, que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos que pagam semestralmente, eles não são considerados investimentos de renda fixa. Existem duas razões pelas quais eles não são considerados títulos de renda fixa. A primeira é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que os inquilinos podem deixar de pagar aluguel e o imóvel ser desocupado, como por exemplo nos fundos imobiliários de shopping center, que existem várias lojas dentro do shopping e um dos seus inquilinos pode deixar de vir a pagar os aluguéis mensais. O segundo é que as cotas oscilam na bolsa de valores. Portanto, não é possível ter certeza de qual o retorno de um fundo imobiliário desde o início de seus investimentos, como é o caso dos papéis de renda fixa. Assim como as ações, os fundos imobiliários também são negociados no home broker da corretora. Existe uma variedade de empreendimentos nos quais os fundos imobiliários podem investir, como por exemplo, os títulos de tijolo, os fundos de papéis, os fundos híbridos, e eles são negociados por cotas. E o retorno de você, investidor, é calculado pela quantidade do número de cotas que você tem daquele fundo. O valor mínimo para esse tipo de investimento é o valor da sua cota. Na Bolsa de Valores brasileira, é possível investir em fundo imobiliário a partir de uma cota. Nesse ponto de negociação, os fundos imobiliários lembram muito as negociações feitas com as ações, em que é possível comprar quantidades pequenas. A que diz respeito aos custos de se investir em fundos imobiliários, existem dois tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pela gestão e administração do fundo, ou seja, no que consiste no pagamento de uma taxa de administração. E o segundo, pode haver uma taxa de performance do fundo, calculada com base no desempenho do mesmo. Hoje, você consegue negociar fundos imobiliários com taxa zero de corretagem na maioria das corretoras. Vamos a uma parte muito importante quanto aos rendimentos do fundo imobiliário. A forma mais conhecida e mais atrativa dos fundos imobiliários diz respeito aos seus rendimentos, pois os fundos são obrigados por lei a distribuí-los, no mínimo uma vez no semestre. Muitos, no entanto, optam por realizar pagamentos mensais aos investidores, que consiste em uma fonte de renda recorrente. O volume de rendimentos depende da política de investimento de cada fundo. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira é o mais comum, mas o fundo também pode ganhar com a incorporação, com a venda dos direitos dos imóveis ou com juros e os títulos dos valores mobiliários. Não é raro que os rendimentos periódicos sejam superiores a indicadores de referência do mercado, como a taxa do CDI, dentre outros tipos de investimento. No entanto, também pode haver perdas durante o caminho. Pense como exemplo, um fundo que obtém renda alugando os imóveis e, por consequência, como por exemplo da pandemia, sofre desocupação, que afeta diretamente com o recebimento dos aluguéis daquele fundo, também afetando o seu rendimento mensal. Os fundos imobiliários têm uma particularidade que diz respeito à tributação de imposto de renda, pois uma parte do retorno obtido é isento de imposto de renda, mas outra não. Vou passar para vocês agora os tipos de fundo imobiliário.
Hoje no mercado existem vários tipos de fundos imobiliários, fundos de tijolo, fundos de renda, fundos de venda, fundos híbridos, fundos de títulos imobiliários, cada um voltado para a sua particularidade. É seguro investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos tanto regulados quanto acompanhados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, quanto pela B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira. E vale lembrar, numa crise como esta, como estão passando, alguns imóveis sofrem desocupação, como é o caso dos imóveis de shopping center. E dessa forma, o impacto na desocupação dos imóveis reflete também no fundo. Quais as vantagens e desvantagens de se investir em um fundo imobiliário? Penso eu que uma das vantagens de se investir em fundos imobiliários, além dos aluguéis mensais que você estará recebendo com referência às suas cotas, diz respeito à gestão realizada pelo profissional que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises, onde fazer isso por conta própria acabaria sendo bastante penoso. Os fundos imobiliários permitem que mesmo pessoas com pouco dinheiro possam investir no mercado imobiliário. É possível encontrar cotas de fundos imobiliários hoje na Bolsa de Valores com preço mais ou menos de R$ 10. Já um preço de um imóvel, por exemplo, pode chegar a centenas e milhares de reais. Ou seja, os fundos imobiliários hoje são negociados na Bolsa de Valores com valores fracionados, assim como as ações. E os seus rendimentos mensais serão realizados com base no número de cotas que você tem daquele fundo. Eu, hoje, particularmente acho que é mais viável se investir em fundos imobiliários do que comprar um imóvel propriamente dito. Portanto, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo e acha que algum amigo também vai gostar desse conteúdo, compartilhe com ele. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e bons investimentos!